tudo bem? Eu sou o Frank, professor da Escola Bíblica para Adolescentes na 5ª Igreja Presbiteriana em Montes Claros. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos encerrar o estudo dos primeiros capítulos do livro de Êxodo, que nos conta sobre como Deus, de forma milagrosa, libertou o seu povo da escravidão na terra do Egito. Na aula passada, nós vimos os feitos miraculosos de Deus, conhecidos como as 10 pragas do Egito. E entendemos que quando acontece algo sobrenatural, ou um milagre, como nós chamamos, é Deus quebrando as leis físicas que Ele mesmo estabeleceu. Portanto, no estudo de hoje, nós veremos um dos fatos que foi, ainda é e sempre será muito fascinante em toda a história da humanidade. Então, pegue agora a sua Bíblia e abra em Êxodo capítulo 14 e acompanhe conosco. Após a última praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito, Faraó permitiu a saída do povo hebreu. O povo saiu às pressas, caminhando pelo deserto, guiados por Deus em direção à terra que fora prometida ao patriarca Abraão, como nós vimos em nossas primeiras aulas. Porém, o texto nos diz que Faraó se arrependeu de deixar o povo ir. Então, ele preparou o seu exército com seus 600 carros e cavalos que saíram em perseguição pelo deserto. Os israelitas, eles estavam acampados na beira-mar, em uma região chamada de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar. Ao verem o exército de Faraó se aproximar, o povo, temendo a morte que parecia certa, começou a reclamar, dizendo que Moisés havia tirado eles do Egito para morrerem no deserto. Então, ao ouvir as reclamações do povo, Moisés assume o seu papel de líder. E assume o seu papel de líder com grande sabedoria e fé em Deus. O líder Moisés motiva então o povo a tirarem os olhos do exército de Faraó e fixarem os seus olhos em Deus. Moisés então disse ao povo: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Antes de continuar a nossa história, eu gostaria de destacar alguns pontos até aqui. Preste atenção e, se possível, anote. Primeiro, não há Deus como nosso Deus. No mundo antigo, a guerra era tida como uma atividade sagrada, na qual a honra da divindade estava em jogo. Quando Moisés disse ao povo: "O Senhor pelejará por vós", ele estava declarando que Deus não era somente o Deus do exército de Israel, mas que Deus é o Senhor dos exércitos, o grande general de guerra, Senhor dos exércitos, tanto na terra como nos céus, maior e mais poderoso que os deuses falsos que o Egito adorava e confiava. Portanto, a vitória contra o exército de Faraó era certa, pois quem estava pelejando por eles era o único Deus verdadeiro, o Senhor de todos os exércitos. Segundo ponto, o Senhor cuida dos filhos da aliança. Isso mesmo, o arquiteto das vitórias de Israel é o nosso Deus. Assim como o Senhor resgatou o seu povo, Ele nos livra ainda hoje. Pois nós já vimos em nossas aulas
que um dos atributos de Deus, características do caráter de Deus é a sua imutabilidade. Ele não muda, para sempre Ele é o mesmo e pode agir em favor do seu povo ainda hoje. Portanto, creia nisso. Assim como Moisés falou para o povo tirar os olhos do exército de Faraó e fixar os olhos em Deus, nós também possamos tirar os olhos dos problemas e fixar a nossa esperança naquele que é grande e poderoso. Terceiro ponto, a adoração diante dos nãos de Deus. As palavras do líder Moisés foram bastante animadoras, talvez fáceis de serem ditas e também de guardarmos em nosso coração. Mas, queridos, a espiritualidade cristã, ela vai além de palavras animadoras e de vitórias que o Senhor sim dá ao seu povo. Mas o desafio em nossa jornada cristã é continuarmos crendo, louvando e servindo ao Senhor quando os milagres extraordinários não vêm. Quando recebemos um não de Deus, devemos adorar ao Senhor pela maior de todas as bênçãos, Cristo Jesus, seu Filho amado que se entregou, se deu até a morte em nosso lugar. O perdão dos pecados e a salvação em Cristo já são motivos mais que suficientes para adorarmos e servirmos ao nosso Deus com alegria. Aleluia. Agora vamos voltar para a nossa história. Deus então ordena que o povo marche em direção ao mar. E Moisés deveria tocar as águas do mar com o seu cajado. E foi nesse exato momento que o povo pôde ver mais uma vez o poder inigualável de Deus sobre as leis da natureza. Segundo revelam os pesquisadores, o Mar Vermelho tem aproximadamente o comprimento de 1.900 quilômetros e 300 quilômetros de largura, chegando a uma profundidade máxima de 2.500 metros na sua área central. O texto bíblico nos diz que um vento oriental veio sobre as águas do mar, de tal forma que o mar se abriu, formando uma parede de água à direita e à esquerda, formando assim um caminho no meio do mar. E o povo de Israel passou pelo meio das águas em terra seca. Segundo alguns pesquisadores, a distância entre a costa egípcia e a costa árabe é de aproximadamente 18 quilômetros. Se uma pessoa leva cerca de 3 horas para percorrer essa distância caminhando, estima-se que a travessia do povo de Israel durou aproximadamente 6 horas e meia, pois passaram 2 milhões de pessoas, mais ou menos. O povo passou entre as águas do mar e o exército do faraó vinha atrás. O texto nos diz que quando os carros do exército de Faraó estavam no meio do mar, as rodas dos carros se soltaram e eles não conseguiam mais seguir na perseguição contra o povo hebreu. As águas então voltaram à sua posição natural com grande força e todo o exército ele foi engolido pela fúria das águas do mar. E o texto nos diz que nenhum sobreviveu. Algo interessante e que serve para os céticos, ou seja, aqueles que duvidam da veracidade histórica das narrativas bíblicas, é que notícias internacionais divulgam que uma equipe de arqueólogos subaquáticos descobriu o que resta de um grande exército egípcio no século XIV a.C. E eles acharam isso na parte inferior do Golfo de Suez. Eles foram lá em busca de restos de navios e artefatos antigos da região do Mar Vermelho,
quando, sem esperar, eles encontraram uma gigantesca massa de ossos humanos escurecidos pelo tempo nas profundezas do mar. Os cientistas associados à Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo, no Egito, já recuperaram mais de 400 esqueletos diferentes, assim como centenas de armas e peças de armaduras. Também foram encontrados restos de carros de guerra espalhados numa área de aproximadamente 200 metros quadrados, o que sugere com isso que um exército de grande tamanho pereceu naquele lugar. O fato é, meus irmãos, comprovada ou não pela ciência a veracidade das notícias e também o fato histórico ocorrido no Egito, o importante é nós sabermos que o texto sagrado é a palavra de Deus revelada a nós e ela é digna de toda aceitação. Estudamos aqui em nossas aulas virtuais a palavra de Deus, pois nós cremos que ela é inerrante, inequívoca, infalível e atemporal. Somente através dela nós podemos conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso, incomparável, que se revelou a nós por meio da sua santa palavra, a Bíblia. Como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós conhecemos a Deus através do estudo da palavra. Portanto, não perca nenhuma das nossas aulas. E, se possível, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, para que todos aqueles que confiam no Senhor tenham a sua fé fortalecida. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Nos veremos na nossa próxima aula. Até lá, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.